E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de uma época da minha vida que aparentemente estava dando tudo errado. Tava dando vários problemas familiares, tava dando algumas coisas erradas na minha saúde também, financeiramente, no trabalho, nos estudos. Então assim, tava dando aparentemente tudo errado. E eu comecei a ficar com umas crises de ansiedade muito enormes. Só que a parada é que, por eu estar passando por esses vários problemas, eu achava que eu tinha o direito de ficar ansioso. Eu tinha o direito de ir deitar à noite e pensar 1 bilhão de coisas como poderiam ser o outro dia. Porque se minha vida já estava dando tudo errado, poderia cada vez piorar mais. Não estou dizendo que você não deve planejar o futuro ou que vai dar um frio na barriga quando você tiver alguma coisa muito importante no outro dia, na outra semana, ou uma prova, ou seja lá o que for, que você não vai ficar um pouco nervoso com algo que vai acontecer. É normal, acontece. O problema é morar na ansiedade. O problema é como eu estava ficando naquelas noites, indo deitar e eu só vivia um futuro ao qual eu não sabia que se iria acontecer ou não. Eu só pensava que se as coisas já estão dando errado agora, elas vão continuar dando errado pra sempre e não vai ter jeito mais. Acabou minha vida, eu vou tentar ficar aqui arrumando planos para melhorar essas coisas. Mas eu comecei a ver a vida de algumas pessoas na Bíblia que estavam passando por problemas, como no caso de Paulo, e ele sabia lidar com aquele problema. Paulo não enxergava as coisas como eu estava enxergando. Eu ficava à noite e pela manhã só pensando no problema, nas coisas que poderiam acontecer e num futuro que eu ainda nem sabia. Mas Paulo fixa os olhos não num futuro daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Ele fixa os olhos dele na eternidade. E quando você começa a olhar com essa perspectiva, você enxerga o mundo de forma diferente. Porque toda a sua vida não está baseada apenas daqui a 20, 30 anos, na casa, no carro, nas coisas que você quer ter, no casamento. A sua vida está fixa no lugar onde nós não teremos mais sofrimento, nós não teremos mais problemas, nós passaremos a eternidade com Cristo, com Deus. E não há lugar melhor do que esse. Paulo fixava os olhos lá e sabia que Deus tinha preparado um lugar muito melhor do que ele estava vivendo naquele momento. Então, se for para olhar para frente, olha para a vida eterna. Não estou dizendo que você não tem que colocar no papel as coisas sobre a sua vida, sobre o que você vai estudar, o que você vai trabalhar. Mas se for para fixar os olhos, fixe em Cristo. Fixe na eternidade. Tem uma carta que Paulo escreve, que ela é chamada por alguns de Carta da Alegria ou Carta da Felicidade. E você deve pensar que quando ele escreveu essa carta, estava dando tudo certo na vida dele. E não, ele estava numa prisão. As coisas aparentemente não estavam dando certo. Mas os irmãos de Filipos, eles começaram a se movimentar mais, eles começaram a orar mais e se aproximar mais do Evangelho nesse período que Paulo estava preso. Paulo tem uma consciência que mesmo ele estando preso, ele pode acrescentar algo aos irmãos de fora, ele pode fazê-los crescer em Cristo através da sua vida, do seu testemunho, das coisas que ele escreve. E mesmo ele passando por sofrimento, mesmo aquilo ali sendo um lugar complicado, ele entende que aquilo ali vale a pena pelos seus irmãos. Caso você não leu, leia a carta, vale muito a pena. E tem uma parte no capítulo 4, do versículo 6 ao 9, muito interessante, que ele escreve aos irmãos de Filipos, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Cara, que sensacional. Aí eu reparei que eu estava muito ansioso, muito pessimista, no ápice da minha ansiedade, porque as coisas não corriam como eu queria. Uma das piores coisas da ansiedade é achar que os planos de Deus estão errados, porque eles não estão indo como nós queremos. Paulo entendeu que as coisas não acontecendo exatamente como ele queria, poderiam ser como Deus queria. E como Deus quer, é muito melhor do que o que nós queremos. Hoje eu percebo na minha vida que da forma que eu estava planejando e não estava andando muito certo, como Deus fez, foi muito melhor.
É óbvio que tinha a parte da saúde que melhorou, alguns problemas familiares que melhoraram. Alguns projetos não chegaram nem a acontecer, outros pararam. Mas eu entendo que foi muito melhor assim e que Deus tinha coisas muito melhores pra mim. O problema da ansiedade é que ela nos cega e nos faz viver em coisas que ainda nem sabemos se vai acontecer ou não. Mas o que nós precisamos entender é que se não está acontecendo do jeito que a gente quer, provavelmente Deus está fazendo da maneira dele. E a maneira dele é muito melhor do que a nossa. Está ansioso demais sobre o seu futuro? Eu tenho 3 dicas que, pelo menos para mim, funcionaram muito. Não só apenas nesse texto de Paulo, mas na vida de Paulo que eu pude enxergar. Primeira dica: lembra de um Deus todo-poderoso que se importa com você. Deus viu toda a humanidade, conhece a vida de cada ser humano que já passou na Terra e que ainda vai passar. Deus conhece todos os caminhos, Deus conhece tudo. Então esse Deus todo-poderoso que pode fazer tudo, que sabe de tudo, se importa com você. Fica tranquilo. Entrega tudo nas mãos dele. Segunda dica: lembra que os planos dele são melhores que os seus. Entrega seus caminhos nas mãos de Deus. Entrega seus projetos nas mãos de Deus. Lembrando que talvez onde você não queira estar seja exatamente onde que Deus queira que você esteja. Então tenha certeza de uma coisa: os planos dele para a sua vida são melhores do que você mesmo planejou. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A nossa vontade nos tende ao pecado, ao egoísmo, ao orgulho, mas a vontade de Deus não. Os planos de Deus são maiores, melhores que os nossos. Por exemplo, pense em alguma pessoa que você já pediu em namoro a Deus em oração, ou um emprego que você pediu a Deus e depois falou: caraca, ainda bem que Deus não me deu. Terceira dica é: se prepare de forma correta para as coisas. Porque talvez você tenha uma prova, talvez você tenha uma apresentação, talvez você tenha uma entrevista de emprego, talvez, sei lá, tem 1 milhão de coisas que você tem que se preparar. E não adianta você ficar sentado, deitado, preocupado com amanhã sem se preparar, sem estudar, sem usar seu tempo de forma correta para ir resolver esse problema. Por exemplo, aqui está você, aqui está onde você deve chegar. Aí você fica reclamando, vai reclamando, não resolve nada, e o tempo está passando e você chega aqui. E realmente fez sentido você ficar com ansiedade, porque você não resolveu, você não se preparou, você não entregou na mão de Deus. Mas se você se prepara, se você ora, se você estuda, se você corre atrás, se você revê as coisas, projetos, planos, enfim, e você chega aqui, você chegou preparado. Então use esse tempo de forma correta. Para finalizar, existem algumas prisões na nossa vida, como na vida de Paulo. Existem alguns momentos de sofrimento, de dor, como eu passei, as dificuldades que eu falei aqui no começo do vídeo, que são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa vida. Às vezes, algumas prisões são exatamente onde que Deus quer trabalhar a nossa vida, como uma escola, para que a gente chegue a algum lugar. A questão é a gente ter noção disso, ter noção que os planos de Deus são melhores que os nossos, ainda que nós venhamos estar numa prisão. E que se isso faz as pessoas buscarem mais a Deus, e se isso faz as pessoas quererem mais a Deus, procurarem mais a Deus, vale a pena. Então se organize, entregue seus planos, seus caminhos ao Senhor. Saiba que Ele é maior que tudo, que todos, que Ele te ama, que Ele se importa com você. E usa do seu tempo, usa desse momento para aprender e para que outras pessoas aprendam também e cresçam também. Então é isso. Deus te abençoe. Valeu!